Olha que absurdo, o programa aeroespacial brasileiro sofre mais um revés sério, tá? Uma empresa parece que teve problema nas prestações de conta aqui, que ela ia produzir o foguete que ia levar o lançador de satélites brasileiro, de pequeno porte, não sei o que lá, e acabou que sumiu com o dinheiro e não entregou nada, era para ter ficado pronto em 2025, acabou que não ficou pronto o tal do veículo lançador de foguetes. Isso aí se soma a outros problemas, né? Lembra que há pouco tempo atrás a gente teve o caso da falha no lançamento de um satélite ali na base de Alcântara. Isso sem contar também da explosão do VLS-1, né? Lá em 2003, quando explodiu o foguete brasileiro e coisa e tal. Então, assim, é realmente parece urucubaca. Mas na prática não é não, é só ineficiência mesmo. É o que eu falo para vocês, o governo é ineficiente no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, o grau de corrupção que existe nas altas esferas do governo faz esse tipo de coisa um exercício de futilidade. E isso leva também a uma pergunta muito grande, né? Para que o governo está querendo fazer isso? Por que não deixar as empresas privadas fazerem o programa espacial brasileiro e tirar o governo fora dessa história? Vamos entender esse escândalo aqui da empresa AKR, que pegou dinheiro do governo federal para fazer um lançador de foguete, VLPP, não sei o que lá, e acabou que não entregou nada, era para ter entregue ano passado. É lógico, mais um esquema do governo Lula aí com empresários amigos do governo. Então tá aqui, ó, mais um escândalo no programa aeroespacial brasileiro. A essa altura do campeonato, você começa a pensar em urucubaca, né? Fizeram um trabalho para proibir o Brasil de ter um programa espacial, porque começou lá em 2003, quando teve a explosão do VLS-1, né? Aí agora, há pouco tempo atrás, teve uma explosão do foguete Hambit Nano, que era um foguete sul-coreano, mas que estava usando a base de Alcântara, também deu errado, né? E agora também, mais uma vez, teve uma empresa para fazer um veículo lançador de pequeno porte, um foguete menor, tá? Para lançar satélites em órbita, e parece que sumiu com dinheiro e na prestação de contas, o governo cancelou o projeto. O principal é que não ficou pronto. Eu tenho certeza, se tivesse ficado pronto o foguete, eles teriam lançado o foguete, feito a maior festa, lá o Lula conseguiu botar um satélite em órbita, não sei o que lá, mas como não ficou pronto, esse contrato foi assinado em 2023, com a previsão de lançamento do primeiro foguete em 2025, mas não ficou pronto, aí cancelaram o contrato agora, né? Então, essa é mais uma besteira, mais uma perda de tempo. Por quê? Por que perdeu isso? Porque no Brasil, corrupção pra caramba, qualquer coisa ligada ao governo é cheia de corrupção, o custo do Brasil enorme, qualquer contratação que você faz aqui no Brasil, uma infindável corrupção, burocracia e regras aleatórias e não sei o que lá. Aqui, ó, a Aker, procurada pela reportagem, disse não ter detalhes sobre o projeto porque a construção se insere no contexto de segurança nacional. Não pode falar segurança nacional. Pode falar, não, né, mas a gente sabe, sempre motivo para corrupção no final das contas, né? O programa começou em dezembro de 2023 e tinha conclusão prevista para o fim do ano. Mas em agosto de 2025 a FINEP suspendeu o programa após identificar problemas na prestação de contas. Suspendeu porque viu que não ia ficar pronto, né? Eles queriam que ficasse pronto para o Lula poder usar isso na campanha eleitoral dele, mas não ficou pronto, né? E essa é a situação aqui, ó. Empresas parceiras reclamam da líder do consórcio. Pelo edital da FINEP, 2 consórcios foram contratados para desenvolver foguetes. O grupo liderado pela Aker tinha como co-executoras as startups Acrux e Brand Engenharia e Essado de Moraes. Por serem empresas de maior porte com experiência em projetos de subvenção, ou seja, de projetos com o governo, coube a Aker receber e administrar os montantes, né? No final das contas, deu merda isso daqui, o que é normal, né? Setor em crise. Para startups do setor aeroespacial, o cancelamento cria não só uma frustração pela perda da chance de construir o foguete, mas o risco de efeitos econômicos negativos, né? Eles afirmam ter mais de 40 funcionários e bolsistas e pesquisadores e coisa e tal, e vai todo mundo agora procurar emprego, vai todo mundo trabalhar de Uber agora. E a verdade é essa, né? No final das contas, é o que eu falo para vocês. É azar do Brasil com esse negócio? O Brasil, primeiro, é incapacidade do brasileiro de fazer foguete? Não, o brasileiro é inteligente pra caramba, tem pesquisadores, engenheiros de excelente qualidade no Brasil, não fica a dever a nada para ninguém. O problema, a cabeça de burro enterrada no quintal brasileiro é o governo brasileiro, é a corrupção do governo brasileiro. Excelente o posicionamento do meu amigo Flávio aqui sobre a questão da economia. Ele deu um direcionamento muito bacana sobre o que ele pretende no governo dele, e é um posicionamento coerente com o que eu esperava dele, tá? A ideia do tesouraço, é para cortar tudo mesmo. É a versão do Afueira do Milei aqui no Brasil. Ótimo posicionamento do Flávio Bolsonaro. Além disso, a indicação de que existem 2 nomes cotados para o Ministério da Fazenda do Flávio Bolsonaro, que são o Roberto Campos Neto e o Mansueto Almeida, ambos nomes excelentes, alinhados a essa ideia de responsabilidade fiscal, de diminuição do tamanho do Estado. É ótimo o Flávio Bolsonaro ter adotado esse posicionamento, porque é justamente o posicionamento contrário ao Lula. O Lula, ele acha que vai resolver os problemas do Brasil com um Estado grande, que quanto maior o Estado, mais problemas serão resolvidos,
E simplesmente isso é mentira, porque um Estado grande é um Estado ineficiente, que não apenas não resolve problema nenhum, como atrapalha as soluções do mercado, as soluções dos indivíduos, a melhora da economia como um todo. Então, um ótimo posicionamento do Flávio aqui. Vamos dar uma olhada como que ele falou aqui nessa entrevista para o Brasil Jornal e também uma visão sobre os economistas que estão cotados para o Ministério da Fazenda. Eu tinha avisado isso. É o caminho para o Flávio decolar isso daí e ganhar a Faria Lima, ganhar o pessoal da isentosfera de São Paulo. A minha visão é que ele se posicionou de forma excelente, impecável nesse aspecto. Meu amigo Flávio vem com tudo. Pois bem, foi publicado aqui uma coluna do próprio Flávio Bolsonaro no Brasil Jornal falando sobre o futuro do Brasil. E é uma coluna muito importante porque ele declara aqui exatamente o que ele pretende num governo dele fazer com a economia brasileira e vai no caminho exato, o chamado tesouraço. É cortar a despesa. O Brasil continua a se apresentar como o país de um futuro que nunca chega. Isso é a verdade. O Brasil é um país que tem um potencial enorme. Todo mundo sabe que o Brasil tem gente inteligente, tem recursos naturais, tem uma economia dinâmica, tem um povo empreendedor, tem tudo para ser um país com muito futuro, com uma economia muito destacada, né? Infelizmente, essa promessa do Brasil fica sempre para o futuro e nunca chega, né? Então, esse artigo dele, ele traça esse plano econômico dele, mas não fala de nomes. Agora, foram vazados aqui através da coluna do Igor Gadelha os nomes cotados para ministro da Fazenda do Flávio Bolsonaro. Então, segundo está dizendo aqui o Igor Gadelha, certamente foi vazado pelo pessoal do PL, aliados de Flávio Bolsonaro apostam hoje em 2 nomes como os mais cotados para serem o eventual ministro da Fazenda, caso o senador consiga se eleger presidente da República em 2026. Então lembra, ele falou aqui que é chave para isso você ter nomes técnicos com autonomia na Fazenda, né? E daí ele coloca 2 nomes aqui. Uma das principais apostas é que Flávio escolheria Roberto Campos Neto para chefiar sua equipe econômica. O Roberto Campos Neto é um nome excelente, ele fez um excelente trabalho no Banco Central. É lógico, a esquerda está querendo jogar a lama nele, dizer que ele é culpado pelo Banco Master, esse tipo de coisa, mas a gente já fez vídeos aqui mostrando que a lambança do Banco Master foi feita a partir de abril de 2025, ali que começaram a ser identificados realmente fraudes nos papéis do Banco Master. E aí quem se lidou com isso foi o governo Lula, foi o Galípolo, foi todo o Banco Central do governo Lula, né? Roberto Campos Neto tem a capacidade técnica, foi eleito o melhor presidente do Banco Central brasileiro em vários anos que ele teve nesse papel e atualmente está trabalhando no Nubank. Poderia fazer esse papel com muita facilidade no governo. Outro nome que os aliados citam é Mansueto Almeida, ex-secretário de Tesouro no governo Temer. Eu também gosto do Mansueto, gosto um pouco menos. Ele, para mim, é um cara mais de gestão. Ele tem ainda essa expectativa de melhorar o Estado. Eu acho que o Estado é imelhorável. O Estado, você consegue diminuir ele de tamanho. Melhorar, não consegue. Mas, de qualquer forma, é um bom nome também. Ainda tem como outra opção o Gustavo Montezano, que presidiu o BNDES no governo Bolsonaro. Poderia, eventualmente, ser ministro da Economia, ministro da Fazenda, mas, porém, ele é mais cotado para ser o indicado ao Banco Central, né? Então, excelente notícia aqui. O Flávio tem sido aconselhado a anunciar logo seu futuro ministro da Fazenda. Olha só, lembra que eu falei isso para vocês? Eu falei no vídeo aqui, o Flávio, o primeiro papel dele é fazer a mesma coisa que fez o Bolsonaro, anunciar um bom ministro da Fazenda, técnico, um nome reconhecido no mercado, porque isso vai ajudar ele a vencer a principal resistência que houve ao Bolsonaro, que foi o pessoal da isentosfera de São Paulo, né? Então, o senador, porém, resiste o que é visto por parte da Faria Lima como uma dificuldade de Flávio em atrair nomes relevantes para sua pré-candidatura. Eu não sei não, esses 3 nomes aqui são muito bons. O Roberto Campos Neto, eu acho que é o melhor deles, né? É lógico que também há uma dificuldade de atrair um bom nome por conta de que ninguém quer associar o nome sem você ter já uma perspectiva de ganhar a eleição significativa. Só que agora a gente está vendo o Flávio crescer na campanha, já parece muito claro que vai ser mesmo o Flávio contra o Lula, então é um ponto bem interessante isso daí. Eu espero que esse anúncio aconteça muito em breve, aí no período da campanha, né? Aqui tem a Wikipédia dos 3 nomes que foram citados, o Roberto Campos Neto, o Mansueto Almeida e o Gustavo Montezano, são 3 nomes muito bons. Desses 3, eu gosto mais do Roberto Campos Neto, mas qualquer um dos 3 é muito positivo para o Flávio. O mais importante de tudo é o posicionamento do Flávio claro nesse sentido do tesouraço. Tem que cortar as coisas, a motosserra do Flávio Bolsonaro. O Lula disse que essa eleição vai ser uma guerra e não vai ter Lulinha, paz e amor na campanha, que não sei o que lá. Olha só, eu não sei o que o Lula quer dizer com isso, né? Porque ele está falando para a militância dele. O que eu estou percebendo é que o Lula está achando que a militância está desanimada. Estão vendo que essa eleição está muito difícil para o Lula. Então o Lula está tentando animar a militância dele. Porque do ponto de vista político, esse negócio de acabar com Lulinha, paz e amor é o fim do Lula. Ele vai acabar e não vai ganhar essa eleição.
Eu acho que isso é só jogo pra galera. Ele tá fazendo esse jogo agora pro pessoal do PT, para animar a militância. Não, porque agora vai ser comunismo mesmo, que vamos implementar o comunismo e não sei o que lá, e acabou esse negócio de Lulinha, paz e amor. Porque ele sabe que ele não tem como fazer isso. Se ele fizer isso, ele se ferra completamente na eleição. Já expliquei para vocês, né? Você tem o pessoal da esquerda que vai votar no Lula de qualquer jeito. Esse pessoal vai votar e não tem o que dizer. Também já tem o pessoal da direita que vai votar no Bolsonaro do mesmo jeito. A questão toda é o pessoal do centro, o pessoal que está ali no meio do caminho, que não é nem Lula nem Bolsonaro automaticamente e que tem que se decidir. Esse pessoal que muita gente, infelizmente, em 2022, achando que o Lula seria um Lula moderado, seria o Lulinha Paz e Amor, assinou a cartinha da democracia e não sei o que lá e coisa e tal. O pessoal achava que ele seria alternativa e aí acabou entrando no buraco que a gente entrou aqui agora. Esse pessoal não vai repetir o erro duas vezes. Ainda mais com o Lulinha deixando claro que agora não vai ter isso não, agora porra nenhuma, acabou esse negócio de Lulinha, paz e amor. Já chutou o Geraldo Alckmin, inclusive, tá? Mas eu continuo achando que isso daqui é só jogo pra galera, tá? Ele tá jogando aqui, porque isso aqui foi na convenção do PT, tá? Foi no encontro do PT. Então ele tá querendo animar a petezada lá, animar a jumentada lá, né? Mas quando começar a campanha, eu não acho que isso vai manter não. Mas vamos ver, tomara que ele realmente entre nesse ritmo de Lula radical, Lulinha sem paz e amor. Então a situação é a seguinte, que o Lula diz que as eleições vão ser uma guerra. Disso daí eu não tenho dúvida nenhuma. O Lula está se preparando para uma guerra, todo mundo sabe que o Lula quer porque quer ganhar essas eleições. Ele sabe que perder a eleição agora seria muito ruim, não só para o Lula, como para a esquerda de forma geral. Muito provavelmente ganharia o Flávio Bolsonaro, e isso seria visto como a derrota da esquerda, né? É o que está pintando nas pesquisas, é o que está pintando no que vem por aí. Então, vai ser uma guerra. Ah, mas eles vão mesmo, vão cancelar todo mundo, censurar todo mundo, proibir todo mundo. Sabe-se lá o que o Alexandre de Moraes já não vai fazer para tentar adulterar essa eleição, né? E o Lula, é lógico, vai entrar nessa guerra, vai querer calar todo mundo na internet, vai querer fazer as coisas mais absurdas, né? A gente já falou num vídeo mais cedo que ele está querendo proibir criticar o governo. Não pode criticar o governo, cara. Criticar o governo é muito perigoso, é radical. É muito radical criticar o governo, não pode, né? Então, ele diz que não vai ter Lulinha, paz e amor na campanha, que é porrada mesmo, que vai brigar, que não sei o que lá, que vai colocar, que ele é o cara antissistema. Aí que tá a minha esperança, é o que eu falo para vocês. Uma pessoa esperta saberia que esse papo do Lula de querer explorar o extremo não vai ganhar a eleição, porque ele precisa ganhar o meio, né? Os extremos da esquerda ele já tem, o extremo da direita ele nunca vai ter. Então o que ele precisa controlar é o meio, né? Ele está achando que vai adotar o discurso antissistema. Se é isso que ele vai tentar fazer, acho lindo, porque ele vai falhar vergonhosamente e vai perder a eleição. Mas vamos ver, eu acho que não, acho que ele vai voltar atrás e vai ser Lulinha, paz e amor de novo na campanha, vocês podem saber, né? Tá aqui, ó. Lula diz que eleição será guerra, não tem mais Lulinha, paz e amor, né? Tá aqui ele abraçado com Geraldo Alckmin, que já foi chutado da chapa, vocês sabem, né? Essa eleição será guerra, não tenha dúvida nenhuma, que a eleição será guerra, ninguém duvida disso. Todo mundo sabe disso. E é por isso que eu falo para vocês, ele está falando isso na convenção do PT, para animar os candidatos lá, os cabo eleitoral do PT. Aí, galera, levanta a bunda da poltrona, tem que trabalhar para eleger eu, Painho tem que ser eleito, é isso daí, dá seu jeito de trabalhar aí para a gente ganhar essa eleição, né? É isso que ele está querendo, é isso que ele está falando aqui. Na prática, a campanha vai ser totalmente Lulinha, paz e amor, é o que eu acredito, né? Mas eu tenho a expectativa de que eles caiam nessa armadilha aqui, ó. Presidente do PT diz que partido quer ser antissistema. Aqui, ó. PT inicia comemorações de 46 anos e mira com 2026 com discurso antissistema. E aí que eu falo para vocês que é o problema aqui. O antagonista já apontou aqui, ó. PT não tem mais idade para brincar de antissistema. O PT está no governo desde 2002, meu amigo. Foi 2002, 2006, 2010, 2014. Aí depois teve um pequeno intervalo ali do Bolsonaro, do Temer ali. Depois voltou o PT de novo. Cara, o PT está no governo aí desde 2002. Há 26 anos que o PT está no poder. E aí vou dizer que são antissistema? Não, meu amigo, você é o sistema, cara. O PT é o sistema é a esquerda hoje em dia. É o comunismo da esquerda já. Qualquer medida que o PT fale assim, não porque eu vou fazer a medida XYZ para combater o sistema. Você pode vir com a pergunta muito simples, por que você não fez antes? Por que você não faz agora? Né? Já que você é hoje o presidente da República, se você pode, eleja o Lula para o Lula combater o sistema. Ué, Lula, por que você não combate o sistema agora, cara? Você está aí na presidência, o sistema está do mesmo jeito, tá o Banco Master ganhando dinheiro, os empresários tudo ficando ricos, a galera do Odebrecht da vida aí tudo ganhando dinheiro, e o pobre cidadão fudido da vida não consegue comprar mais blusinha na Shein, não consegue mais comprar na Shopee, cada vez mais imposto. Ah, mas ele reduziu o imposto para quem ganha até 5 mil. Mas aumentou o imposto para um monte de outras coisas. No final das contas, ficou tudo muito mais caro por conta dessa brincadeira de imposto, de aumento de imposto que o Lula inventou, né? Então,
Como que o Lula vai entrar nessa briga de antissistema? Eu não sei. Eles estão fazendo isso para animar a militância. O que eu acho que está acontecendo aqui é que não vai ser nada disso. Eles estão fazendo isso só para tentar animar a militância. A militância do PT, todo mundo meio retardado mental mesmo, todo mundo meio lento, então vão acreditar nessa lorota. Aí quando chegar na campanha vai ser Lulinha, paz e amor, vem cá Kassab, meu amigo Kassab, vamos juntos aqui resolver o Brasil, só aquela velharia da política toda que não tem nada de antissistema no final das contas, né? Mas vamos ver, tomara que o PT cometa esse erro de resolver ir radical. Eu acho que esse foi um dos problemas com o Biden, por exemplo, em 2014, tá? Desculpa, 2024, né? O Biden perdeu para o Trump porque não foi o Biden, botaram a Kamala Harris. A Kamala Harris ela é mais à esquerda que o Biden. Eles foram mais para a esquerda no final das contas e isso que acabou ferrando com a esquerda aqui nos Estados Unidos. É aqui, eu estou aqui nos Estados Unidos agora, então não é lá nos Estados Unidos, é aqui nos Estados Unidos. Mas eu não sei, vamos ver o que o Lula vai fazer, qual que vai ser esse negócio aqui. O Lula tem um pessoal de campanha que é relativamente esperto para tentar ver essa roubada. Eu acho que eles estão falando isso só para engrupir os idiotas do cabo eleitoral dele, lá do pessoal da campanha deles aí, mas que depois vão fazer a coisa certa, né? Mas vamos ver, tomara que erre, fico na torcida. Vai lá, Lula, vira antissistema, Lula, é isso mesmo. Fala que vai se botar o comunismo mesmo, Lula, que vai brigar com todo mundo, que vai botar o exército brasileiro para defender Cuba, que vai mandar dinheiro pro Dias-Canel. Isso daí, Lula, eu quero só ver, né? Quero só ver o que vai acontecer nessa história. Eu tô torcendo pela merda. Pois é, parece que o split payment vai começar a funcionar esse ano ainda para grandes contribuintes, tá? Isso é uma mudança significativa e uma mudança que vai certamente encarecer produtos e serviços no Brasil, pode inviabilizar muitas empresas e aumentar o preço de um monte de coisa. Vamos entender o que é o split payment, que é óbvio, eles falam que não, isso é uma maneira de você combater a sonegação, porque você já garante que a pessoa vai pagar o imposto no mesmo momento. Mas a verdade é a seguinte, né? Existe um motivo pelo qual o comerciante acaba atrasando impostos, acaba deixando para pagar depois, né? Isso se torna uma maneira dele gerenciar o caixa, né? O caixa é variável, você tem um monte de despesas que são fixas, que você tem que fazer frente a essas despesas, né? Salários e aluguéis, esse tipo de coisa. Então, você tem hoje uma ferramenta para o lojista, para a pessoa que faz negócio, que é gerenciar o caixa. Com o split payment, essa possibilidade deixa de existir, né? No momento que você faz a venda, já é descontado o valor. É como para quem é CLT, já receber o salário com o imposto retido na fonte, né? Ou seja, os comerciantes agora, quando você recebe o valor de alguém, vai ter lá já, digamos, a retenção na fonte do imposto, e daí a sua declaração de imposto vai ser só uma declaração para ajustar o valor, né? Você pode ter devolução ou ter que pagar algum adicional dependendo da situação. Vamos entender o que é esse split payment aqui, porque a minha visão é que isso vai ser uma coisa meio catastrófica no final. Eu fico na dúvida se o pessoal vai resistir a isso ou vai apoiar esse tipo de coisa. E se apoiar, o custo que isso vai ter. Pois bem, sempre que eu falo que eu acredito que a tecnologia vai acabar com o Estado, muita gente coloca o seguinte, não, mas a tecnologia beneficia o Estado também. O Estado também ganha com a tecnologia, né? E esse caso aqui é um exemplo clássico disso. O Estado se aproveitando que hoje os pagamentos são todos por meio digital, é tudo controlado eletronicamente, já se faz a maior parte das compras no Brasil usando Pix, então a gente pode usar isso para já garantir o pagamento de imposto, né? Quando você, por exemplo, comprar uma geringonça qualquer no Mercado Livre, hoje em dia você compra essa geringonça no Mercado Livre, faz um pagamento com Pix, esse dinheiro vai para o lojista lá do Mercado Livre, lá o cara lá que vai vender a coisa para você, né? Essa pessoa, ele tem que, teoricamente, pagar imposto. Então ele vai separar uma parte dessa coisa que ele vendeu para você e vai fazer uma declaração de pagamento de imposto e vai pagar o imposto para o governo, né? Ele tem um prazo, acho que de 15 dias, eu não sei como é que funciona direito para imposto, para mercadoria, mas é alguma coisa assim, né? Como é que funciona agora? Agora vai funcionar diferente. Quando você fizer o pagamento Pix, para você é um pagamento só. Você faz um pagamento ali para um código Pix específico. Esse dinheiro ele já vai ser dividido entre várias pessoas. Então, por exemplo, uma parte do dinheiro vai para o próprio Mercado Livre, tá? Já tem isso, né? Eu não sei como é que funciona no Mercado Livre. Se o Mercado Livre recebe o seu dinheiro, já repassa para o lojista sem a parte dele, ou seja, a parte do Mercado Livre já fica com ele. O resto vai para o lojista. Só que agora, além disso, você vai ter também mais uma divisão nessa história, que é a parte do governo. Então, no momento que você fizer o pagamento, uma parte vai para o Mercado Livre, uma parte vai para a pessoa que efetivamente fez a venda, e a outra parte já vai para o governo, a parte do governo já vai para o governo. A pessoa nem pega esse dinheiro, né? Como eu falei para vocês, a tecnologia ela é um grande equalizador, tá? Todo mundo passa a usar.
O fato é, do ponto de vista dos processos tradicionais, vamos dizer assim, o governo tem uma assimetria em relação à população muito grande. O governo tem polícia, meu amigo. O governo tem equipes e equipes de pessoas para ficar fazendo cruzamento de dados e perseguindo as pessoas, eu não sei o que lá. O governo é muito mais forte que o indivíduo, mas aí o que acontece é isso. Quando você começa a ter a tecnologia, a coisa meio que equaliza, ou seja, não é que o governo passe a ficar em desvantagem, é que o governo avança um pouquinho, mas a população, o indivíduo avança muito. É por isso que eu digo que mudou a correlação de forças, é por isso que eu digo para vocês que a tecnologia ajuda o indivíduo e prejudica o governo. Não é só nesse caso aqui do split payment, né? Sabe-se lá que tipo de coisa que vai surgir nisso daqui. Vamos ver como é que vai chegar esse negócio aí no final das contas, né? Eu acho que será uma tragédia. Por quê? Porque se funcionar, vai aumentar o preço de tudo, né? Como eu falo para vocês, eficiência de arrecadação é aumento de carga tributária. É a mesma coisa. Tem zero diferença, porque o governo não vai diminuir o imposto. De maneira alguma. Você acha que algum dia vai ter algum deputado aqui no Brasil votando diminuição de imposto, tendo menos dinheiro? Ai, não vou poder fazer minha emendazinha para construir a ponte na puta que pariu lá da minha cidade lá. Eu quero a ponte, eu quero fazer a ponte para poder vender, enganar os otários da minha cidade, que eu estou trabalhando por eles. Esses caras nunca vão fazer isso, eles vão querer continuar arrecadando imposto pra caramba. E o resultado disso é que vai aumentar o preço de tudo, porque mais coisa vai estar indo para imposto, né? Por outro lado, como eu falei, pode ser que o pessoal consiga maneira de contornar isso daí. No que contorna isso daí, contorna todos os impostos de uma vez, porque agora você não pode mais dizer que, ah, não, foi sem querer que eu recebi o dinheiro aqui, né? Agora você já está sonegando. Então, meio que, né? Quem sabe qual vai ser o resultado disso daí? É difícil de saber realmente. Vamos ver. Eu tô otimista. Eu acho que vai dar merda para a Receita Federal. O pessoal tá comemorando pra caramba, achando que vai ser lindo. Eu acho que vai dar merda. Mas vamos ver. Olha, é o que eu falo pra vocês, bicho. O Lula tá cometendo um monte de erro, tá? Ontem a gente falou sobre esse caso do Lula falar que agora acabou o Lulinha paz e amor, que agora é guerra e não sei o que lá. Eu até entendi que ele estava falando isso porque era uma reunião do PT, então ele queria ali inflamar a militância do PT e coisa e tal, mas ninguém tem dúvida que na eleição, para ganhar a eleição, você tem que trazer o centro. Então, apostar no extremismo é um lugar errado para o Lula nesse momento, né? Agora, como se não bastasse isso, o Lula resolveu também comprar briga com os evangélicos, o que é um problema para o Lula, porque o que eu falo para vocês, é verdade, os católicos ainda são maioria no Brasil, mas a população evangélica é cada vez maior no Brasil e cada vez mais relevante e tem aumentado numa taxa significativa. O Lula comprando briga com esse pessoal, está comprando briga com o eleitor dele. Olha só, diz o Lula sem fundamento que 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo e isso irritou líderes religiosos, né? Essa visão do evangélico como um coitadinho que ganha dinheiro do governo e não sei o que lá, isso é falso. Não, tem evangélico que recebe dinheiro do governo, é lógico que tem. Tem católico também, tem gente de todas as profissões. No mínimo, é uma fala racista do Lula, no mínimo. Ou racista, no caso, seria de intolerância religiosa, né? Que seria o termo correto nesse caso, né? Ou seja, você está classificando os evangélicos de acordo com uma ideia pré-concebida, um preconceito seu contra evangélicos. Eu acho que aí se enquadra mais em violação religiosa, né? Mas, de qualquer forma, alguma coisa similar a isso. Vamos entender esse caso aqui, porque evidentemente que isso gerou reação dos evangélicos e evidentemente isso daqui é uma coisa ruim para o Lula. Acho uma ótima coisa isso daqui. Vamos entender esse caso aqui. Então tá aqui, ó. Diz a Gazeta do Povo que, sem fundamento, o Lula diz que 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo e irrita líderes religiosos, né? Enfim, o Peninha diz que os evangélicos não deveriam votar e revolta bolsonaristas, porque, evidentemente, é um absurdo, né? Pode ser até de brincadeira que ele falou isso, né? Mas na prática ele está mostrando mais uma vez preconceito contra evangélicos. Ele está dizendo aqui que evangélicos deveriam ter todos os direitos de outras pessoas, né? Curiosamente, isso reflete muito a perseguição que originou a grande migração dos evangélicos da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Que formou os Estados Unidos justamente com o pessoal saindo de lá por conta dessa perseguição religiosa, né? O líder do PL, o Sostene Cavalcante, reagiu à fala do Lula, o que fez muito bem, porque aproveitar a oportunidade, né? Dizer aqui que em ato de comemoração dos 46 anos do PT, o Lula disse que 90% dos evangélicos ganham benefício do governo e prosseguiu. Não podemos esperar que eles falem bem de nós, precisamos ir lá e conversar e coisa e tal. O Sóstenes afirmou que Lula fala asneira quando o discurso é improvisado. Que bom, Lula, continua, ele escreveu, né? Essa fala prova que eles não entendem e não respeitam os evangélicos, que eles não entenderam como o evangélico ama e respeita seu pastor. Aliás, isso é um princípio bíblico de fé, que ele não consegue entender isso direito. Ele ataca o pastor, tenta enganar seus membros. Quando ele vai conseguir? Nunca, né? Então, essa foi a crítica do Sóstenes Cavalcante, o que é muito bom. Realmente, foi um erro do Lula, mais um erro do Lula. O Lula está errando isso porque ele é um comunicador ruim?
O Lula já foi considerado um bom comunicador, cara. O Lula sempre foi visto na história brasileira, da política brasileira, como um cara que falava muito bem, conseguia falar com o povo. Por que o Lula errou, né? Olha só essa notícia aqui que engraçada. Lula entrega a economia forte, falha na comunicação, diz Casagrande. É lógico que não, né? A economia do Lula tá uma bosta completa. Agora, sim, o Lula falha na comunicação. E por que o Lula falha na comunicação? O Lula falha na comunicação exatamente porque ele está num período errado. Ele está acostumado a tratar com a comunicação na era da informação centralizada. Ele simplesmente não conseguiu fazer a mudança. O Lula é um cara analógico, um cara que está parado no tempo. E isso acaba prejudicando ele nessa história, né? É inegável que ele tem uma capacidade de comunicação, né? Senão ele não teria chegado onde chegou. Não é só roubalheira e trambicagem e enganação que leva você nesse negócio, tem que ter alguma capacidade também. Mas o fato é que onde ele era bom em comunicação, ele está perdendo o tom. O problema é exatamente o contrário. O problema é a economia. A comunicação existe também é um problema. Mas a economia é muito pior no governo Lula. E também a comunicação, olha a besteira que o Lula fala. O influenciador de esquerda, o Leonardo Stoppa, surpreendeu todo mundo quando participou da caminhada do Nicolas para Brasília, né? E agora ele fala abertamente que está se voltando contra a esquerda devido à questão do isolamento da filha dele, né? Parece que ele tem um problema, se separou da esposa e está sofrendo a chamada alienação parental, né? Na verdade, a filha dele está sofrendo alienação parental. Isso é uma coisa muito complicada, realmente, eu já vi muitos casos desse tipo. É realmente muito triste a situação. Eu não conheço o caso particular dele, não conheço ele, não conheço a esposa dele, não sei quem é que está certo, quem é que está errado nessa história. É sempre bom ressaltar isso. Eu acho sim que o governo erra e acaba favorecendo mais a mulher nesses casos do que o homem, mas cada caso é um caso e existem casos em que o homem está errado mesmo e que, enfim, eu não sei a situação dele especificamente aqui. Vamos entender esse caso aqui porque é muito curiosa essa mudança de postura dele, mas de qualquer forma é uma mudança bem-vinda. É aquilo que eu falo para vocês, as pessoas vão ser chamadas para o libertarianismo, para a direita, por conta exatamente de que os mecanismos que a esquerda usa se tornam cada vez mais ineficientes. Ineficientes incluem injustos, né? Incluem injustiça nesse caso. Ele participou da caminhada de 240 quilômetros conduzida pelo deputado Nicolas Ferreira. Isso é uma coisa muito curiosa, porque eu considero muito difícil esse tipo de mudança, tá? Tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Eu sempre falei para vocês que a população, você pode entender que tem ali o pessoal que é esquerda, é o pessoal esquerda. Não vão mudar, né? A pessoa já tem aquilo formado na cabeça dela, muito difícil mudar. Da mesma forma, o pessoal que está na direita, assim, é raríssimo isso acontecer da pessoa mudar de ideia, né? Agora, a questão é que a disputa política ela se dá ali no centro, né? Entre o pessoal que ou é totalmente independente, ou então é de direita, mas não é aquela pessoa super de direita, né? Tem tendência para a direita, mas não é super, né? Da mesma forma, na esquerda também tem gente que tem alguma tendência para a esquerda, mas não é super esquerdista. Esse pessoal, você consegue mudar o posicionamento. Então você tem uma pessoa da base da esquerda que muda de posição, assim, é uma coisa que realmente é surpreendente, uma coisa que, se fosse numa outra situação, eu diria que eu consideraria isso impossível. E olha só, vou contar o caso dele aqui. Ó. A mudança, segundo ele, aconteceu após ser afastado da filha de 7 anos e vivenciar uma situação que é comemorada pelos parlamentares esquerdistas. A questão da alienação parental. Né? O que é alienação parental? Existe uma lei hoje que define alienação parental, que é quando um dos cônjuges fala mentiras ou conta coisas, ou tenta influenciar a criança contra o outro cônjuge. Isso, é lógico, pode acontecer dos dois lados, mas eu diria que é mais comum a mulher fazer isso do que o homem, né? As mulheres muitas vezes se veem como donas dos filhos, né? E muitas vezes acabam, por conta de estarem chateadas com o fim do relacionamento, ou com a separação, o que quer que seja, ou insatisfeitas com a forma como essa separação que se deu, a pensão, esse tipo de coisa, acabam falando para o filho que o seu pai te abandonou, o seu pai não gosta de você, o seu pai não quer te ver. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece com muita frequência e às vezes a mulher acha que está fazendo mal para o homem, né? Tá criticando o ex-marido, ou o ex-namorado, ou o ex-companheiro, mas na verdade está fazendo mal para a criança também. A criança, todos nós dependemos de uma figura paterna e uma figura materna para crescermos de forma saudável, né? E a criança, ao ter essa visão negativa sobre o pai, ela está sendo prejudicada também, né? Como que você resolve isso? Eu não sei como resolve. Eu nunca vi ser resolvido. Eu nunca vi, no final das contas, no tribunal, a coisa se resolver.
Quando você tem separações, como aconteceu no meu caso também, de outras pessoas que eu conheço também, que você tem uma separação relativamente tranquila, é porque as pessoas conversam entre si e se acertam e resolvem o problema sem depender da justiça. Essa ideia de que a justiça vai resolver o problema dos conflitos familiares é uma balela. O Estado também é incapaz de fazer isso, né? Eu já falei para vocês, tem uma série de problemas na nossa vida que simplesmente não tem uma solução fácil, não tem uma solução tranquila nisso daí, né? Por exemplo, o Estado adora dizer que vai resolver o problema das inundações, e a verdade é que o Estado não resolve. Você pode fazer uma obrazinha aqui, uma obrazinha ali, dar uma melhorada num canto, no outro, vai resolver o problema? Não resolve, meu amigo, é impossível. Se vier uma chuva forte o suficiente, vai alagar a coisa do mesmo jeito, e não tem saída para isso. Mas o Estado adora te vender que ele resolve esse problema. Por quê? Porque ele pega dinheiro, não me dá dinheiro aí que eu vou construir uma obra aqui enorme para resolver o problema do alagamento, que nunca mais terá alagamento. Aí no ano seguinte vai lá e tem alagamento de novo, né? Aí você já deu dinheiro para caramba pro político, ele precisa de mais dinheiro, aí ele fala, não resolveu porque a chuva foi aquecimento global, então eu preciso agora de mais dinheiro ainda, me manda mais dinheiro que eu vou resolver esse problema agora. Ou seja, esse tipo de problema é uma classe de problemas que simplesmente não tem solução. Você até pode, de forma voluntária, fazer medidas, né, que reduzam a coisa ou que mitiguem alguns dos efeitos, mas resolver não resolve. O Japão fez nova eleição para a Câmara dos Deputados, uma eleição muito importante porque vocês sabem, lá no Japão vigora o parlamentarismo, o que quer dizer que o governo é definido por quem tem maioria no Congresso. Você lembra, poucos dias atrás, poucos meses atrás, foi em outubro de 2025, a Sanai Takaichi ganhou como primeira-ministra do Japão, né? O partido dela fez a maioria na Câmara dos Deputados, né? Mas uma maioria muito apertada mesmo. De qualquer forma, ela se tornou a primeira mulher primeira-ministra do Japão em muito tempo, né? E aí, 3 meses depois, em janeiro de 2026, ela chamou por eleições novamente, ela pediu novas eleições. Isso está dentro das possibilidades lá do Japão, né? A primeira-ministra pode pedir novas eleições. O que muita gente viu como um gesto arriscado. Ela estava com uma maioria muito frágil, se ela perdesse essa eleição, ela perdia o cargo de primeiro-ministro, né? Mas ela sabia o que estava fazendo, porque a vitória dela foi esmagadora. Olha só como é que ficou a Câmara dos Deputados. A maioria agora está do partido dela, mas quase 3/4 da Câmara. Ela pode aprovar agora o que ela quiser nesse mandato dela. Então realmente é uma coisa muito importante, vai dar um poder muito grande para a direita lá, e talvez possa dar uma tranquilidade muito grande para o mundo também, porque vocês sabem que muito dessa instabilidade econômica que a gente tem vivido é em função exatamente dos títulos japoneses que estão meio que numa esquina, aí, numa encruzilhada meio séria, e vamos ver se ela consegue dar um resultado nisso daí, seria bom para o mundo todo. Para a direita japonesa não tenho o que dizer, foi uma eleição maravilhosa. Mais uma vez aqui, a gente tem a indicação daquilo que eu venho falando para vocês, a direita está ganhando força, né? A visão de um governo reformista, de um governo que diminui o tamanho do Estado, está ganhando força no mundo inteiro, né? A Sanai Takaichi, que é inclusive apoiada pelo Trump, o Trump apoiou ela para o Japão, ela ganhou lá em outubro, que é isso aqui, ó. Sanai Takaichi faz história como a primeira mulher primeira-ministra do Japão. Então ela ganhou lá em outubro, esse aqui foi no dia 21 de outubro de 2025, ela ganhou, se tornou a primeira mulher primeira-ministra do Japão, uma excelente notícia, justamente por esse apoio do Trump a ela e coisa e tal. Ela é do Partido Liberal Democrático, tá? O Partido Liberal Democrático, LDP lá no Japão, ele é o partido do governo já há muito tempo, tá? Mas de qualquer forma é um partido que estava sofrendo, estava diminuindo o apoio ao partido, né? Depois do Shinzo Abe, que foi um grande expoente desse partido, os outros primeiros-ministros não tiveram tanta sorte, não empolgaram tanto os japoneses, e aí você tem um monte de recados nessa história. A primeira coisa positiva é, mais uma vez, a confirmação daquilo que eu venho falando para vocês. A informação descentralizada e distribuída está tornando governos menos eficientes. Com isso, cresce na população o interesse de diminuir o tamanho do Estado. O Estado tem que diminuir de força, né? Aumentar o tamanho do Estado, você está aumentando a ineficiência na economia, você está piorando a eficiência da economia, você está jogando dinheiro fora ao apostar em Estado resolvendo problemas. Diminuir o tamanho do Estado seria o ideal, é o que pelo menos você tem que tentar fazer, é o que ela está querendo fazer lá também. E o povo está vendo isso, é isso que o povo lá no Japão está querendo, e aqui no Brasil também vamos ter o mesmo caso aqui com o Lula e o Bolsonaro, duas visões de mundo muito claras. O Lula acha que é o Estado que vai resolver os problemas do brasileiro, não que o Estado tem que cobrar muito imposto para resolver problema, não sei o que lá, não sei o que lá. De outro lado, o Flávio está falando sobre um Estado menor, tesouraço do Flávio, para cortar despesa, cortar privilégio, cortar esses absurdos todos que o Estado gera. Eu não tenho nenhuma dúvida de que lado que eu fico. Eu acho que o Estado, qualquer Estado, está errado. O Estado tem que ser zero, não é só diminuir de tamanho, não.
Mas eu entendo que, né, dos males o menor. Se você tem que ficar entre as duas coisas, quanto menor o Estado, melhor no final das contas. É uma boa indicação disso daqui. Eu fico ainda mais feliz vendo esquerdista chateado. Acho lindo isso aqui, o pessoal esquerdista chateado. Ai, deve confirmar a maioria. Maioria não, amigo, foi uma vitória acachapante. 75%. Ela aprova o que ela quiser. Se ela quiser mudar a Constituição do Japão agora, extinguir a monarquia, ela faz o que ela quiser agora com esses votos todos que ela tem no Congresso. Não acho que ela vai mudar muita coisa, tá? Ela vai atuar principalmente na economia. Mas ela tem esse poder enorme agora, realmente impressionante.